obrigado. Bom dia a todos. Realmente foi muito bacana receber o convite para participar do evento hoje, até porque o tema do evento, que é expandir e romper, tem muito a ver com o que eu quero falar com vocês hoje, que é a questão da evolução. Geralmente, quando se fala em evolução, já vem algum referencial na cabeça de todas as pessoas. Fatalmente vem aquele desenhozinho, né, do macaquinho seguindo um monte de gente, aparece um caboclo no final ali. E essa ideia da evolução das espécies, pessoal, ela é premente em todas as culturas. Não vou aqui pontuar se criacionismo, se evolucionismo, a ideia não é essa. A situação é evolução, e que eu quero trazer para vocês hoje, é o fato de você passar por um processo. Você sai de um estágio e caminha até um novo estágio. E é interessante pensar em processo evolutivo, por quê? A não ser as evoluções naturais, climáticas ou genéticas da própria espécie, todas as outras evoluções são causadas e fomentadas pela ação humana. A evolução tecnológica é um exemplo disso, e vocês, jovens, estão muito envolvidos com isso, né? A nossa colega falou sobre a década de 70, a década de 80, na minha época, a máquina de escrever, hoje ninguém nem sabe o que é isso mais. Então, essa evolução tecnológica, ela é papel do homem, ela é função do homem. O homem operou para que isso acontecesse. E assim, evoluções em várias outras áreas. Mas o que eu acho mais interessante falar para vocês é justamente o processo. Tem um escritor inglês chamado Walter Savage, que ele fala que os satisfeitos sentam-se e nada fazem. Os insatisfeitos são os grandes benfeitores da humanidade. E isso é legal para a gente pensar quando se fala em evolução. Pessoal, se o homem tivesse ficado satisfeito na sua caverninha há milênios atrás, será que hoje estaríamos aqui em um evento transmitido mundialmente por uma rede de computadores? Será que hoje teríamos acesso à tecnologia, à medicina e todas as outras formas de evolução que nós tivemos caminhado durante todo esse período? Então, bacana pensar em evolução é pensar que eu preciso fazer alguma coisa para chegar em algum lugar. Esse é o nosso papel. Falar em evolução não é simplesmente, poxa, vou sentar e deixar o tempo passar, porque o tempo vai evoluir. Você querendo ou não, você fazendo algo produtivo ou não, o tempo vai passar. Agora, cabe a você otimizar esse tempo, cabe a você criar alguma coisa para que isso aconteça e evolua com o tempo que vai passar inexoravelmente. Eu trouxe essa imagem para falar de paradigmas. Por quê? Ela não tem a ver com paradigmas, tá, pessoal? Ela é uma imagem de ilusão de ótica. Algumas pessoas viram uma caveira, outras pessoas viram que ali, pessoal, um casal. Primeiramente, alguém viu a caveira, alguém viu o casal, depois viu os dois, ou ninguém viu nenhum até agora, está achando que é só uma mancha, ou tem alguém olhando no Facebook nesse exato momento e nem sabe o que eu estou falando. Mas para que isso aqui? Para mostrar que os paradigmas, que são os modelos que nós recebemos e tendemos a seguir durante a nossa vida, durante o nosso processo evolutivo pessoal, eles vêm de algum lugar, não vêm? Vêm dos referenciais que nós recebemos. Então, por exemplo, a hora que eu coloquei a imagem, quem viu a caveira, viu certo. Quem viu o casal, também viu certo. E eu quero trazer com isso a ideia de que não existe um paradigma único, que muitas vezes as pessoas têm paradigmas recebidas do seu meio cultural, da sua família, dos seus referenciais próprios. E quando eu começo a entrar numa briga, quem está certo e quem está errado, sem tentar compreender as referências que essa pessoa carrega, eu não evoluo. Eu retrocedo no processo humano e me transformo de novo no homem das cavernas, que quero resolver na base da força. Quando eu paro de pensar que essa pessoa que viu a caveira ou que viu o casal recebeu outras referências que não as minhas, eu paro de considerar que ela pode estar certa também. Eu paro de entender que toda situação tem mais de um ponto de vista. Eu costumo falar com os meus alunos, e até choca um pouco, que a verdade não existe. A hora que eu falo em sala de aula, eu falo, mas como assim, professor, a verdade não existe? Eu falo, cara, porque é o seguinte, a verdade deveria ser o fato puro. A partir do momento que você me conta a sua verdade, ela é a sua verdade, entremeada pelos seus referenciais. Então, se eu sei que tem os seus referenciais ali, eu tenho certeza que algum ponto da história vai tender para o seu ponto de vista. E o outro ponto de vista? E quem enxergou esse mesmo fato por um outro ângulo?
e quem vivenciou o próprio fato. Então, pessoal, quando eu falo em paradigmas, eu falo em quebrar paradigmas, eu falo em romper alguns modelos que às vezes herdamos e reproduzimos sem entender por quê. Num processo evolutivo, para que isso aconteça, eu não posso me contentar com o que eu recebi e simplesmente falar, cara, é assim e vai ser sempre assim. Quem é mais antigo um pouquinho, eu falo mais antigo assim, né? 300 anos, tá, pessoal? 30, 25 anos. Ouvia muito da mãe e do pai o não porque não, né? Que é um paradigma dos piores. Não porque não. Mas por que não? Não porque Deus não quer, não porque eu não quero. O não porque não é terrível, né? E isso limita a pessoa, mas eu não quero porque não, eu quero saber o porquê da coisa. E quando eu começo a questionar os porquês das coisas, os porquês dos paradigmas que eu recebo, eu tendo a não me contentar mais com aquilo. E quando eu não me contento mais, como disse o senhor Walter Savage, eu vou atrás de novas possibilidades. Eu vou evoluir a situação a qual eu estou vivenciando. Dentre as situações que eu vivencio, temos ali os paradigmas pessoais, que eu recebo da minha família, que eu recebo do meio ambiente onde eu estou imerso. São os paradigmas que eu vou cultivar e, no decorrer da minha vida, vou confrontá-los ou simplesmente vou continuar reproduzindo. Quando eu só reproduzo paradigmas, pessoal, quando eu não tenho a curiosidade ou até alguns momentos a rebeldia de questionar algumas situações, eu não evoluo. Eu estou simplesmente vivendo um formato que alguém me passou. Obviamente, se eu estou limitado por um formato que alguém me passou, eu posso chegar até onde? No máximo, até onde essa pessoa chegou. Então, os paradigmas pessoais, eles precisam ser afrontados. Eu preciso questionar as minhas certezas. Isso aqui não é a tartaruga ninja, tá? Sou eu, só para quem não entendeu. Eu preciso questionar essas certezas. Porque eu tenho certeza também que em algum momento elas vão ter que mudar. Porque tudo vai mudar. O mundo vai evoluir. As pessoas têm os seus processos evolutivos. Os próprios processos têm os seus processos evolutivos. E por que nesse meio de tanta coisa, eu vou ficar ali, centrado e concentrado em certezas que eu nem sei de onde vieram? Outra provocação que eu gosto de fazer é a seguinte. Por que é que vocês que estão aqui nessa sala e por que as pessoas que estão nos assistindo pela internet pensam o que pensam? Já refletiram sobre isso? Por que é que eu penso isso? Gente, tudo que vocês pensam é reflexo das referências que vocês tiveram e das análises que vocês produziram. Ninguém pensa o que pensa, acordei hoje pensando que o vermelho não é a cor legal. Eu tenho algumas referências que vão me projetar para me levar àquela interpretação das coisas. Só que as pessoas às vezes não têm esse cuidado, né? De questionar antes de falar, de se monitorar antes de reproduzir um comportamento do porquê estou fazendo isso. Será que esse comportamento ainda é pertinente a essa realidade? Será que essas minhas certezas já não foram em algum momento desconstruídas por outras situações que evoluíram ao meu redor? E eu preciso disso, eu preciso quebrar esses paradigmas pessoais constantemente. Não estou falando para ficar doido dentro da roupa, sair rasgando tudo, né? Vamos chutar o pau da barraca e querer revolucionar de uma hora para outra. Estou falando simplesmente para que vocês tenham abertura para se questionar mais. Por que é que eu continuo fazendo isso? Por que é que eu continuo limitado a esse ponto de vista? Isso, essa quebra de paradigmas pessoais, esse primeiro momento, né, esse romper para um processo evolutivo pessoal, ele vai desembocar onde? Em processos paradigmáticos sociais. O homem, quando percebeu que era mais inteligente viver em sociedade, porque era mais prático para conseguir alimento, não é porque ele estava carente, não, foi fisiológico essa primeira necessidade, ele entendeu que ele precisaria negociar pontos de vista. Ele entendeu que ele precisaria ceder em alguns pontos, articular em outros pontos para alcançar o seu objetivo. E o seu objetivo básico seria o quê? Perpetuar a sua espécie. Continuar o seu processo evolutivo. Quando eu consigo sair de dentro de mim um pouquinho e entender as outras possibilidades, eu passo a negociar melhor. Quando eu começo a quebrar essas possibilidades
estanques da minha vida, de que as coisas são porque são, eu começo também a questionar por que o mundo é como é. Por que o pobre tem que ser sempre pobre? Por que o rico tem que ser sempre rico? Por que a pessoa que às vezes nasce numa favela não pode se tornar um juiz? Por que o mundo está como está hoje? Fatalmente é porque em algum momento eu parei de questionar esses paradigmas que me foram impostos. Um dos principais paradigmas que eu tento combater na minha atividade profissional é em relação à política. Não política partidária, não política de esse ou aquele candidato, mas a política, gente, que em sua essência, lá na Grécia Antiga, eram os assuntos relacionados à polis, relacionados à cidade, os assuntos que entremeiam os seres vivos que estão no mesmo ambiente, e as pessoas começaram a ter ojeriza disso. Você pergunta, o que você pensa sobre política? Eu não gosto. Mas o que você não gosta? Eu não gosto. Por quê? Porque é um bando de ladrão. Espera aí, estou falando de política, não de político. Ou então você pergunta, o que você acha que é política? Não, política é o que acontece de 4 em 4 anos. A pessoa sabe tanto que nem sabe que eleição é de 2 em 2, né? Gente, eleição não é política. Eleição faz parte do processo político. Política é um parametrizador social, onde criam-se instrumentos para otimizar a vida em sociedade, para beneficiar a coletividade. Porque senão, estaríamos ainda nas cavernas. O mais forte domina o mais fraco e pronto. E eu não estou dizendo que isso não aconteça, acontece. Mas eu preciso que mais pessoas quebrem esse paradigma de eu não gosto de política e passem a entender a política como um processo. A política como uma forma de melhorar a sua realidade e a realidade do local onde você vive. Miséria não é para existir. Classes sociais tão discrepantes não é para existir. Pessoas que não se envolvem em sua sociedade não é para existir. Pessoas que só se envolvem com o seu benefício próprio também não é para existir. Porque isso não é coerente, pessoal. Só conseguimos evoluir enquanto seres humanos, enquanto sociedades, se todos estivermos imbuídos em quebrar esses paradigmas, em mudar essa situação, essa realidade. Então, ao pensar em política, tente quebrar o paradigma do rancor, dos maus atores sociais que se envolveram nesse caminho. Entenda a política como um sistema, como uma forma de se engajar em algo que pode efetivamente alterar a realidade do local onde vocês vivem. Não dá para existir miséria mais. Se biologicamente somos todos iguais, por que tanta diferença? Por que tanta rejeição a algo que eu sei que pode beneficiar a maioria das pessoas? Então quebrem esse paradigma. Para que uma sociedade evolua, é preciso que as pessoas se engajem em seus processos. Estamos vivenciando um dos momentos mais interessantes da história desse país, que são as manifestações populares que estão acontecendo por todo o Brasil. De uma maneira completamente apartidária, considerado por muitos cientistas políticos como acéfala, porque não tem uma figura central de liderança, são lideranças coletivas, que é uma grande realidade desse momento. As sociedades evoluíram para momentos contributivos, para momentos cooperativos. Vocês que são mais jovens percebem isso pelas redes sociais. Programas como Linux, que evoluem por contribuições das mais diversas. E a nossa sociedade está vivenciando um momento político onde toda sociedade, em menores ou maiores parcelas, se envolveram com um projeto de basta. Não queremos mais esse paradigma de político ladrão, de diferenças sociais, de falta de respeito com a gente, de atendimento ruim, de serviço público ruim. Não queremos mais. Vamos quebrar esse modelo. Vamos quebrar esse paradigma. E isso só aconteceu porque várias pessoas se engajaram na causa e foram para as ruas. E aí me surge aquela pergunta, gente, o que é que cada um aqui e cada um que está na internet está fazendo efetivamente para quebrar os seus paradigmas pessoais e sociais e evoluir? E evoluir pessoalmente, profissionalmente, evoluir enquanto sociedade.
auxiliar a promoção da evolução do seu ambiente social. O que é que estamos fazendo? Até pouco tempo, essa geração era criticada por ser a geração do Facebook, de só ficar o tempo todo nas telas de computador. Eu escrevi um artigo interessante, onde eu até dei uma brincada com essa situação do Facebook, onde eu coloquei que, além de curtir e compartilhar, criou-se agora o botão agir no Facebook. As mobilizações acontecem por engajamento de pessoas através das redes sociais. Só que elas não permanecem apenas nas redes sociais mais. Elas descobriram que existe vida além da porta. E que elas podem levar todo esse envolvimento, toda essa emoção, toda essa cobrança, toda essa necessidade para as ruas. E podem continuar unidas nas ruas. Eu não preciso mais ter uma rede social simplesmente virtual. Eu posso transformar a minha rede social virtual em uma massa que caminha nas ruas da cidade, transformando essa realidade que a gente não quer mais. Quebrando esses paradigmas que nós não aceitamos mais. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, em relação ao nosso processo evolutivo enquanto sociedade, é: vamos nos engajar em causas. Esse evento é um grande exemplo disso. Pessoas, como foram ditas aqui no começo, voluntárias que se engajaram em promover algo para transfusão de ideias em nível mundial, sem retorno financeiro. É disso que esse mundo precisa. De entender que, poxa, eu só posso fazer o bem se eu receber algo em troca, que é um dos piores paradigmas que a nossa sociedade capitalista tem. Ah, eu não posso apoiar nada porque eu tenho certeza que alguém ali está levando um por fora. Gente, essa desconfiança do próximo é um paradigma que foi alimentado por quem? Pelas referências que nós recebemos, que são péssimas, que são podres. Se pararmos de acreditar uns nos outros, se pararmos de nos envolver uns com os outros, o que vai acontecer com a nossa sociedade? Vamos retroagir de novo até a caverna? Vamos viver cada um no seu canto isolado? Então precisamos evoluir. Essa evolução, na maioria das vezes, não vai ser opcional, gente. Como eu falei, muitas coisas são inexoráveis como o tempo. Elas vão acontecer, você querendo ou não. A sociedade vai evoluir, você querendo ou não. O que eu quero para vocês é: façam parte disso. Escolham evoluir junto com toda a humanidade. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês, enquanto pessoas, e fatalmente vai repercutir para a história da humanidade. Esse momento é ímpar, façam parte dele. Se envolvam, quebrem seus paradigmas pessoais, quebrem esses paradigmas sociais que não têm mais espaço nessa realidade. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês.